Eu quero trazer um conteúdo sobre os tipos de degradê. Mas espera lá. Eu não quero que os tipos de degradê tu só aprenda quais os tipos que existem. Eu quero que tu entenda também que tu pode ter outras opções além das que tu pensa hoje. O que se coloca como os tipos de degradês que existem? Geralmente, high fade, mid fade e low fade. E eu quero abrir o teu olhar sobre um detalhe que talvez tu não tenhas percebido. Primeira coisa é que o degradê, ele é sobre cor, né? Sobre transição de cores. Então, alguns degradês vai do branco até o mais escuro e por aí vai. Cada tipo de cliente, dependendo do cabelo, eu tenho uma cor diferente. E como essa cor se distribui, também é algo importante. Quando a gente vai determinar os tipos de degradês que existem, geralmente a gente só considera a altura. A altura do degradê. Ou seja, se ele é high, se ele é mid, se ele é low, geralmente o pessoal utiliza esses termos. A questão é que eu não posso definir o meu degradê somente com a altura dele. Não dá. Por quê? Porque como a cor do degradê ela se distribui, também é uma opção. Ou seja, existe algo que a gente chama de abertura tonal. Ou seja, como a cor ela se distribui. Eu vou dar um exemplo para ser mais claro para vocês. Quantas vezes tu já fez um degradê onde esse degradê ele era marcado? Ele era bem pesado mesmo. A transição ela foi do claro para o escuro muito rápido. Muito rápido. Pum! Esse tipo de degradê é um outro tipo de degradê. Por quê? Porque a minha cor ela saiu de um tom claro para um tom escuro num intervalo muito curto. E aí ele trouxe essa característica de um degradê mais marcado. É errado? Não. Tem cliente que gosta. O cara que tem um estilo diferente, que não quer fazer o que todo mundo faz, ele gosta desse tipo de degradê. E eu tenho que ter como opção. Para exemplificar, tá? Vou pegar a boneca aqui. Ó, esse é um degradê que ele ainda tem uma marcação de linha, né? Tem uma linha pesada aqui. Mas, por exemplo, vamos lá. Digamos que eu quebre essa linha, tá? Vou quebrar essa linha. Beleza. Quebrei essa linha. Vamos lá. Esse degradê é dito como errado. Nessa parte aqui. Daqui para cá eu não fiz, tá? Só essa parte específica aqui. Por quê? Aqui eu tenho um degradê que está marcado. Eu venho de um ponto bem claro até um ponto escuro. É errado? Não. Se o cliente quiser esse tipo de degradê, é um tipo de degradê. É uma opção que tu tem. E que degradê é esse daqui? É um high fade? Porque está lá em cima? Não, cara. É um degradê que ele está marcado. Então a gente tem que dar nome para ele também. Ou seja, o degradê, a cor dele, também interfere. Eu posso trabalhar de formas diferentes. Vamos botar essa lateral aqui? Essa parte. Por exemplo, vamos lá. Beleza. Olha só como mudou. Eu tenho outro tipo de degradê. Aqui eu tenho uma coisa e aqui eu tenho outra. São degradês diferentes. Claro que aqui eu arredondei o corte, ele ficou muito claro e tal. Mas são degradês diferentes. E são opções diferentes. E eu preciso saber trabalhar elas. Por quê? Porque são opções que eu posso dar para o meu cliente, de acordo com a característica do cliente, para também abrir o meu leque, ao invés de ficar sempre no mesmo padrão. Então, quando a gente fala em degradê, os tipos que existem, eles existem através da abertura tonal, através da altura e através de uma característica. Ou seja, às vezes o degradê tem uma característica que é dele. Vou dar um exemplo. Moicano. Um degradê moicano é uma característica bem pontual. É o desenho que tu dá no teu degradê. Então, os tipos de degradês, eles estão na abertura tonal, que é como a cor se distribui. Ele está na altura, que é aonde tu começa o degradê. E ele está numa característica específica. Pode ou não ter uma característica específica. Legal? O degradê normal não tem característica específica. Agora, o navalhado é uma característica específica. Um moicano é uma característica específica. Legal?
E aí, como é que a gente faz para saber quais são os tipos que existem? Vamos lá. A gente tem característica, abertura e altura. Esses são os 3 tipos. Legal? Característica. A gente sempre vai ter? Não. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente pode ter um moicano. Que tipo de abertura que a gente pode ter? Sabe o degradê tradicional, o normal que a gente tem, esse que a gente sempre faz, onde eu tenho a transição de cor bem aos poucos, bem suave? A gente chama de regular, que é uma transição bem suave, esse degradê característico mesmo. E a gente pode ter uma altura. Qual? Por exemplo, low fade. O low. O que seria o low? Seria a marcação na zero, bem pertinho da orelha. Então, esse degradê aqui, ele seria um moicano, onde eu daria um desenho formando um moicano, regular, numa transição bem suave, ou seja, vem do mais claro para o mais escuro, bem lentamente, e low é onde eu começo o meu degradê. Ou seja, eu começaria aqui embaixo, bem lá embaixo. Legal? Vou dar outro exemplo e vou continuar nesse daqui. A gente tem característica, um moicano, regular, e aqui ele pode virar um mid. Ou seja, é a mesma coisa. Eu tenho um moicano, transição suave, mas ao invés de eu começar lá embaixo e a transição ser suave a partir daqui, eu vou ter uma transição suave a partir da metade. Desse ponto aqui, ó. Daqui para cima, eu faço uma transição que ela vem bem suave. Legal? Então, a única coisa que mudou foi a altura que eu trouxe. E aí, a gente vai para outro. Mesma coisa. Moicano, regular. E aqui, eu vou ter o high. Ou seja, mesma coisa, mas só que a diferença é que a zero eu vou marcar ela lá em cima. Beleza? Terceiro, vou manter o moicano aqui para a gente padronizar, tá? Depois eu altero aqui as características. A gente vai ter moicano como característica. E aqui, ao invés de eu ter regular, a gente vai para o hard. Ou seja, é o degradê marcado, onde eu tenho uma transição muito mais rápida. Aqui, ó. Essa transição muito mais rápida. Do claro para o escuro, super rápido. A gente tem o hard. E aí, o hard, ele geralmente ele é ligado só ao high, ou seja, alto. Mas não, ele pode ser low. Eu posso fazer uma transição rápida, começando lá de baixo. Eu posso marcar com a zero aqui embaixo e daqui para cá o meu degradê terminar no espaço curto. Por quê? Porque eu quero essa transição super rápida. Então eu venho, marco o degradê, faço ele tirando a marcação e criando uma marcação de cor aqui, né? Criando uma marcação pesada, uma transição de cor rápida, e daqui para cima o corte segue normal. Esse seria um low hard, ou seja, um degradê marcado lá embaixo. E isso vale a mesma coisa, moicano, hard, mid. Exatamente a mesma coisa, mas só que eu marco no meio. E a gente vai para o mesmo moicano, hard, high. Então, eu tenho 3 tipos de altura, low, mid e high, e até o momento, 2 características de abertura tonal, que é como a cor brinca, regular ou hard. Aqui a característica, a gente pode ter outras características, como, por exemplo, poderia colocar aqui, tá? Que vai variar. A gente poderia botar um navalhado como característica. A gente poderia colocar aqui como característica também o taper. O taper é um degradê só na costeleta ou só na parte da nuca. Tu pode ter um taper que ele seja regular e low, ou seja, um taper mais baixo com a transição suave. Tu pode ter um taper regular e mid. Já sobe um pouquinho no taper, mas ainda bem suave. Um taper regular high, ou seja, já um taper bem alto. O jogador de basquete usa muito esse taper regular high, tá? Usa muito mesmo, legal? Então, o taper, para quem não sabe, é um degradê só em algumas partes. Na costeleta e na parte da nuca, legal? Pode também ter
Por exemplo, outra característica que a gente chama de um degradê com entrada em mid, entrada em low, entrada em high. Alguns degradês, quando a gente vai fazer, essa região aqui, ó, muitos clientes, essa região aqui, a gente tem pouco cabelo aqui. E aí, quando eu tenho um pouco cabelo aqui, se eu faço a marcação da zero reta, quando eu vou botando os pentes seguintes, o fato de eu ter pouco cabelo aqui vai fazer com que o meu degradê nessa região seja claro e daqui para cá ele seja todo escuro. Então, o que a gente faz? Ao invés de marcar reto, eu começo, digamos, vou fazer um regular mid, por exemplo. Então, o que seria, teoricamente? Eu teria que marcar na metade, todo mundo reto, e aqui eu poderia cair para baixo ou não, né? Poderia seguir reto também, independente, mas eu marcaria todo mundo reto. Agora, quando eu boto a característica de entrada em low fade, o que eu faria? Eu começaria lá embaixo e depois eu aumentaria. Eu faria uma curva mais ou menos assim, ó. Eu começaria aqui, nesse ponto, e aí depois eu viria e terminaria aqui, ó. Eu faria isso daqui, ó. Isso. E aí depois eu seguiria normalmente. Por quê? Porque como eu começo mais embaixo aqui, ó, eu tenho mais espaço para trabalhar essa região que ela é falhada. Então, eu tenho essa opção, essa característica de fazer com entrada em low fade, entrada em mid fade, entrada em high fade. Existe também entrada em high fade, tá? Não sei se vocês conhecem a Shoring, é uma barbearia na Holanda. Ela foi a primeira barbearia a lançar DVD, olha só, DVD, né? DVD de corte, ensinando algumas técnicas. Na verdade, eles mostravam alguns cortes que eles faziam. Então, que era 2013 que eles lançaram, mais ou menos isso. E aí eles tinham alguns cortes que eles gravavam e tal, e aí venderam esse DVD. E aí eu peguei esse DVD para assistir, e eles tinham esse degradê, que era com a entrada em high, ou seja, eles começavam o degradê, ao invés de começar reto, eles começavam inclinado. Começava marcando lá em cima, depois caía e ficava normal. E aí, qual é a característica que dava nesse degradê? Ele ficava mais claro aqui de forma intencional e depois o degradê ia mudando para cá. Então, é um estilo diferente? É um estilo diferente. É um outro tipo de degradê, uma outra opção de degradê, né? E ficou legal, eu gostei. Então, marca lá em cima, alto, depois desce. Então, ao invés seria o contrário aqui, né? Ao invés de eu marcar aqui embaixo, marcaria lá em cima e depois traria para baixo. Felipe, eu não gosto, mas não é que eu tenho gostado. É o cliente, entendeu? Eu não gosto desse daí. Não me interessa se tu gosta ou não. Me interessa as opções e o leque de opções que tu vais dar para o teu cliente. Se tu gosta ou não, isso aí não interessa. Entendeu? O que tu gosta ou não é o que tu vê de barbeiro para outro e tal. Mas para o cliente, tem cliente que gosta. Tem cliente que gosta de coisa diferente. Tem cliente que vai chegar e falar assim, cara, eu queria fazer um degradê, mas eu não queria fazer o mesmo degradê que todo mundo faz. Por quê? Porque é um cara que se veste diferente, porque é um cara que não gosta de estar na moda, ele gosta de coisa diferente. E eu tenho que dar opção nesse cara. E tem muita gente que é assim. Então, brincar com degradê é uma das coisas mais massa que tem, cara. E ter opções diferentes para o teu cliente. Isso também te coloca como um barbeiro diferente, né? Isso te bota como um barbeiro que, pô, eu tenho opções diferentes com aquele barbeiro. Legal? Agora, não é só isso, tá? Existem outros também. Existe mais um tipo de abertura, tá? Vou voltar aqui. Moicano. E aqui é o que a gente chama de soft. Abertura tonal soft. O que seria a abertura tonal soft? A abertura tonal soft, tu tens uma parte muito clara e lá no finalzinho tu tens uma parte escura. Vou tentar mostrar e vou tentar pintar aqui, tá? É porque esse é difícil de mostrar. Vamos lá. E já vou te falar uma aplicação muito massa para tu colocar nesse tipo de degradê. Esse degradê, ele vai ser mais ou menos assim. Ó. Deixa eu ver se vai dar para enxergar, tá? Ó, olha só. Mas ele é basicamente assim, ó. Eu tenho uma parte de cinza bem esticado e lá no finalzinho dele eu tenho uma transição rápida. Então eu venho fazendo a transição bem aos pouquinhos e ele vem como se fosse um regular. E de repente, plum, ele vira para um high. Ele fica mais escuro. Então eu estou numa transição suave, de regular, tenho bastante cinza, e aí de repente, plá, eu viro. E aí eu tenho uma marcação um pouquinho mais pesada aqui. Mas ele vem suave e ele termina mais agressivo. Em que tipo de corte esse degradê é muito legal?
quando tu vai fazer algum risquinho, alguma coisa. Porque daí tu dá destaque pro risquinho, entendeu? Porque na hora que tu for fazer o risquinho, o desenho, quando eu tenho um contraste de uma parte bem escura aqui logo embaixo dele, e principalmente com a marcaçãozinha mais pesada aqui, né? Eu dou destaque pro desenho. Porque eu tenho uma parte bem clara da pele e eu tenho a parte mais escura do cabelo. Legal? Então aqui, ó, quando eu faço isso, eu dou destaque pro risquinho. Eu tendo a dar destaque pro risquinho. Então esse é um tipo de degradê que tu pode ter como opção aí também na tua barbearia. E ele pode ser exatamente da mesma coisa. Ele pode ser um moicano soft, low. Ele pode ser um moicano. E aí a gente vai ter outras opções. Que é, vou manter aqui o mesmo, tá? Moicano soft, mid e moicano soft, high. Então, basicamente, né? Claro que aqui característica a gente pode ter várias características, né? Mas basicamente são 3 tipos de aberturas tonais: regular, hard e soft. 3 tipos de altura: low, mid e high. Então aqui, se a gente fosse desconsiderar a característica, a gente teria 9 tipos de degradês que vocês podem brincar. Ao invés de ficar somente no mesmo tipo de degradê, tu pode dar algumas opções. Então aqui te dá a possibilidade do cliente vir e tu escolher que tipo de degradê que tu queres fazer. E tu dá essa opção para ele. Um degradê mais marcado, um degradê mais baixo, um degradê mais alto, um degradê com a transição mais suave, um degradê com a transição suave e depois mais marcado. Então tu vai desenhando com ele e tu vai escolhendo o corte. Isso daqui é um ponto muito importante, tá? Esses são os tipos de degradês que existem. Tem que ter na barbearia? Importante demais. Como é que eu faço esse degradê? Cada tipo de degradê vai ter um tipo de movimento que tu vai ter que executar. Porque dependendo da altura que tu tá, dependendo da transição de cor que tu tá, tu precisa fazer um movimento diferente. Por isso que quando a gente aprende degradê, eu tenho que aprender a brincar com a cor. Eu tenho que aprender a mexer com a cor. E não simplesmente fazer um passo a passo. Porque se eu tenho um passo a passo, eu não consigo fazer todos esses tipos de degradês. Então, o ponto principal do degradê é a abertura tonal. É brincar com essas cores do degradê e tu distribuir do jeito que tu quiser. Isso vai ser muito poderoso. Então, para começar, peguem esses, treinem eles e botem como opção dentro da barbearia de vocês. Fechado?